Entidades que representam policiais civis, SUSEP, Brigada Militar, bombeiros e IGP lançaram um manifesto contra a falta de segurança no Estado. Eles já contaram com quase 4.000 mortes durante o atual governo. O Isaac Ortiz, que é presidente da UGI, sindicato. Exatamente, do Sindicato dos Escrivões, Inspetores e Investigadores de Polícia do Rio Grande do Sul, está conosco. Seja bem-vindo, Isaac. Obrigado, Luiz Gustavo. Obrigado ao teu programa aí nos receber. Eu posso só confirmar aqui, ó, o movimento foi lançado há alguns dias. Naquele momento, eram 3.945 mortes. Quantos casos já contam até agora? Mudou esse número já? Para te ter uma ideia, assim, ó, esses números são de janeiro de 2015 até junho de 2016. A nossa luta agora é para não chegarmos a 5.000 mortes, né? É o que está se desenhando, né? E a pergunta que fica sempre assim, quem será o próximo? Ninguém quer ser o próximo, né? 5.000 mortos, há uma expectativa que a gente não quer que chegue. Sim, nós estamos batendo todos os recordes de mortes, Então, assim, ó, não estamos às vezes ultrapassando. as pessoas falam, a mídia está alardeando. Não, até números, não tem contra. Nós também, assim como a mídia foi acusada de alarmismo, nós também fomos acusados quando fizemos um movimento no dia 4, Sim. Olha, tá ruim a coisa, né? Sem dúvida. E as pessoas... E esses números são reais, esses números são da Secretaria de Segurança Pública do Estado, não são nem nossos, né? Mas, para você ter uma ideia, até 30 de junho eram 3.945 mortos. Só num fim de semana teve 32 mortes, né? Agora, guerra, agora, nesse que passou, sim, foram 24 mortes, né? Então, nós caminhamos a passos largos, né, para chegarmos a 5.000 mortes, né? E o que mais nos preocupa é que a inércia do governo do Estado, sim, com relação a tudo isso. Eu te perguntei se a gente estava em guerra, tá? Porque os números são de uma guerra. E aí, depois que a gente viu as imagens da Vila Jardim, agora que a gente acabou de passar, eu não sei se na guerra, geralmente na guerra existem alguns regramentos, digamos assim, alguns acordos. Alguns acordos, exatamente. Essa é a expressão. E, por exemplo, há pouco estavam reclamando na Síria com bombas incendiárias. Napalm, não sei se usa mais Napalm, enfim. E não pode, há umas determinadas... um regramento, um acordo para que não se use. O que aconteceu na Vila Jardim, eu já acho que nem em guerra acontece isso. Olha, para você ter uma ideia, faz um fim de semana atrás, foi notícia no mundo inteiro, né? A morte de 40 combatentes do EI, né? Num confronto lá com o exército iraquiano, né? 40. Nós tivemos 32 aqui no Rio Grande do Sul. 32 mortes, sim, no Rio Grande do Sul. E o problema é essa guerra de facções, que a gente está falando em guerra. Não é só isso. Não é só isso. O problema da violência é uma coisa que está se alastrando, assim, ó, a facilidade como se tira a vida das pessoas. Nós temos, faz 1 ano e meio que nós estamos dizendo, além do aumento da criminalidade, aumentou a brutalidade dos crimes também, né? Que essa é a nossa grande preocupação. Hoje se tira a vida de uma pessoa por qualquer motivo. E sempre se culpa a vítima, né? Ah, mas a vítima foi tirar o cinto de segurança. Ah, mas a vítima reagiu. Ah, mas a vítima não podia ter falado com o seu algoz da maneira que falou. A culpa é da vítima, né? Sim. Então, eu acho que nós temos que mudar essa realidade. Nós temos um culpado. Eu acho que a culpa é do governo atual, que tem que saber que ele é o gestor da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, né? Um governo que está 1 ano e meio ainda e está dizendo que não sabe o que fazer, que não tem dinheiro, Pô, está 1 ano e meio, sim, e tu não tem uma gestão de governo ainda? Além da falta de planejamento, que tu está indicando agora, né? Eu posso até para colaborar, só para dizer que não é só facções, a gente teve, por exemplo, crimes acontecendo aqui em Canoas entre marido e mulher, sim, né? Coisas do tipo. Bom, depois da mudança de governo, nós já vimos. Vou enumerar aqui, tu vai me corrigindo se eu estiver errado. Corte de verba na segurança pública, como, por exemplo, hora extra, combustível. Me ajuda, o que mais cortaram? Olha assim, diárias, né? Diárias. O governo Sartori cortou todo o custeio da segurança pública. Especificamente no caso da Polícia Civil, tem viaturas que a maioria tem R$100 para circular durante o mês, né? R$100 de combustível. Então, tu tira uma, coloca na outra e assim tu vai Espera aí, só um pouquinho. Eu vou ter que repetir isso aí. Você aí de cá, você entendeu? Uma viatura da Polícia Civil com R$100. R$100. Isso é
para circular no mês. Isso aí é normal. Isso aí, hoje em dia, sem falar, não falo no efetivo, não falo no dia a dia da delegacia. Como, vou te dar um exemplo assim, ó, se estragar uma viatura, se precisar de um conserto, isso não existe, isso vai para o cemitério. Estava aqui na pergunta se isso tinha relação com a violência e com o aumento da criminalidade. Eu acho que isso é tão óbvio. Eu não consigo imaginar uma viatura, um carro com R$100 hoje para circular num mês. Eu te faço uma pergunta para ti, para os meninos aí da banda, né, Tchê? No trajeto para cá, quantas viaturas policiais vocês viram na rua? No dia a dia, quantas viaturas policiais vocês enxergam? Nós tivemos um momento em Porto Alegre que tinha 6 viaturas no fim de semana trabalhando da Polícia Militar. E não é culpa da Polícia Militar. É culpa de um garrote. Sim. E o governo se vangloria disso ainda, dizendo estamos economizando, mas economizando em dinheiro e esbanjando em perdas de vidas. Né? Eu tenho aqui um cálculo para ti. Esse cálculo que a gente tem que... Até para os meninos aqui da Nitrobits. Vocês têm carro? Sim. Tá? Sim. R$100 hoje, numa média, combustível, eu espero que o Guilherme tenha feito pelo menos com a 13,60, gasolina aqui de Canoas, né? Porque Porto Alegre não é esse preço. R$4 já. Né? Quase 4. Dá quantos litros? 27 litros. Pouco mais da metade do tanque. 27 litros por mês. Uma semana dá para andar, no máximo. E nem isso. Olha, para quem usa o carro para ir, sei lá, na padaria, nem isso. Já em um mês ele já vai ter que usar de em azulzinho, eles têm dinheiro agora. Não, esse mesmo que eu vou comentar, eu só vi azulzinho. Embora os azulzinhos sejam da esfera municipal, mas enfim. Mas dá para a gente comparar alguns gastos, né? Dá para a gente comparar alguns gastos, com certeza. Vamos para outra questão aqui, ó. Nós temos visto casos em Porto Alegre que seriam considerados impensáveis há 5 anos. Esse da Vila Jardim é um, por exemplo, né? Um dos casos, o corpo quartejado, que a gente acabou de falar. A gente está falando das guerras das facções. Tu diz que não é só isso. Isso mas boa parte e principalmente essa brutalidade está associada a esse empoderamento ou essa guerra pelo poder. Porque não é só o ponto, eles querem se exibir mesmo. Mas essa brutalidade ela não está só na guerra de gangues, né? Se tu pegar aquele caso que foi muito emblemático aí daquela mãe que buscava o filho no colégio, uma mulher levar um tiro na cabeça... No celular. O cara no celular, isso é brutalidade, gente. Isso aí é a barbárie. Nós estamos chegando na barbárie. E sem controle, né? Hoje, a criminalidade... E tudo isso, nós do sindicato avisávamos. Estamos avisando o governo há muito tempo que isso iria acontecer. Quando você retira os policiais das ruas, quem vai para as ruas é a criminalidade. E quanto mais tu te sente empoderado, mais tu vai sendo ocioso nas tuas ações, né? Nós denunciávamos que nós tínhamos crimes que não eram comuns aqui no Rio Grande do Sul. Crime de emboscada, morte de mulheres, execuções de criança, gente. Sim. Hoje se executa criança no Rio Grande do Sul. No caso por exemplo, da brutalidade e desse empoderamento, eu usei o termo ali de se exibir, mas eles procuram... um impacto até mesmo na mídia, com, por exemplo, um corpo esquartejado num bairro residencial de Porto Alegre, justamente para chamar a atenção de grupos rivais e até mesmo se sentir poderoso. Agora, além do tráfico, roubo de carro, continua se fomentando a violência, tem uma relação direta, assim, num determinado momento as pessoas pensavam assim, se o tráfico está funcionando, aí não tem necessidade de assaltar porque o criminoso já está movimentando seu dinheiro. Mas parece que o tráfico não diminuiu o seu poder e foi para a rua de novo. Assim, tem relação? O que a gente diz assim também? Primeiro, aqui, o dia a dia. Qual é os crimes que mais impactam a sociedade? Né? É aquele crime que tu vem na rua com o teu celular, o cara te encosta uma faca, te encosta um revólver e diz, me dá teu celular. Né? Isso, todos nós estamos expostos aí. Esse é o crime que mais impacta. Para a gente ter uma ideia, Porto Alegre é a 43ª cidade em números de homicídio no mundo. Sim. Homicídio e latrocínio. Vamos botar os dois juntos. Que é o roubo, latrocínio e o matar para roubar. O homicídio é a morte, né? Então, o que acontece? 43ª. Quantas cidades tem no mundo? Olha, quantas cidades tem no Brasil? Não, quantas cidades tem no Rio Grande do Sul? Né? E, Rio Grande do Sul, 497 municípios, né? 498. E aí tu é a 43ª cidade. Eu tenho que fazer uma pergunta. Em números de homicídios também. Tem tantas perguntas para fazer, por isso que eu estou acelerando aqui. A ONU tem uma taxa de homicídio aceitável no mundo, que é
10 homicídios por 100 mil habitantes. Quando começou, na metade do ano passado, o Rio Grande do Sul, nós lançamos um jornal, A Sirene, em que Porto Alegre já estava com quase 21 homicídios por 100 mil habitantes. São Paulo estava com 6,99. Rio de Janeiro, tu falou que foi mais no Rio, com 12,99 lá. Então, assim, nós já estávamos Hoje, nós temos mais crimes profissionalmente do que o Rio de Janeiro e do que São Paulo. Eu preciso adiantar aqui, Isaac, só para a gente não perder, mas tem uma que eu quero fazer que surgiu dessa conversa, a gente tem mais uma no Plaza, é bem rápida. Muito se disse com as autoridades que estivemos aqui, que recebemos no programa e que falaram sobre segurança pública, especialmente respondendo pelo Estado, falavam em inteligência. Não, mas a brigada vai investir em inteligência, a polícia... Pelo que eu estou entendendo de tudo que tu está me dizendo, para mim está soando agora como conversa fiada. Porque eu não consigo imaginar que uma viatura que tem que fazer o trabalho mais básico, um policiamento ostensivo ou atender alguma ocorrência, tem R$100 no mês. Como é que se faz um trabalho de inteligência sem nada no bolso? Qual é que é o trabalho de inteligência? Inteligência... Me corrija que eu não conheço. A inteligência na polícia funciona assim, tu faz um mapeamento dos locais, tu identifica os locais de crime, tu faz esse serviço de levantamento, de identificação da criminalidade. Tá, mas para te operar uma operação, tu tem que ter os recursos necessários para te fazer o trabalho final, que é prender os criminosos, né? Isso é né? Se tu não tem recursos, se o cara te corta combustível, te corta a diária, te corta as possibilidades, a imprimir uma ocorrência, tu entendeu? Te corta o toner ali do computador, te corta todas as possibilidades. Não tem inteligência, nós vamos ficar só na inteligência no papel. Olha, está acontecendo isso. Isso todo mundo sabe o que está acontecendo. Sim. Né? O que está acontecendo, a gente vem dizendo há muito tempo. Mas chega a não ter toner, por exemplo, para imprimir? Mas com certeza. Aí tem, da nossa conversa, eu estou sendo muito assustado. E aí, por isso que a gente diz assim, quando a gente culpa o governador Sartori por esse caos que está, e não é só nós, hoje a revista Veja, dessa semana, a capa é o desastre gaúcho, né? Que fala... A Neca de Porto Alegre mandou pelo 9588-2374, esse é o nosso WhatsApp, ela perguntou assim: pessoal querido, como resolver em médio ou curto prazo uma crise na nossa segurança sem recurso, sem que o governo do Estado faça seu dever de casa? Hoje eu estou saindo daqui com mais dúvidas do que eu tinha antes. E outra coisa assim também, né, que a gente tem que deixar muito claro. Segurança pública, tu não faz só com a polícia, só com segurança pública, só com policial civil, só com policial militar, só com a SUSEP, só com o IGP. Tu tem que ter outros programas também, tu tem que desenvolver a educação, né? Tu tem que desenvolver o esporte, a música, o lazer. Hoje as pessoas estão com medo de sair às ruas, de assistir um show, de ir num bar, nós estamos tendo uma retração violenta na economia por conta da insegurança. Mas eu estou em dúvida agora, Isaac, por onde eu começo? Porque o projeto social ele vai dar frutos, com certeza, daqui a um tempo. E quando tu corta tudo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Mas é que no caso eu não sei mais o que fazer. Eu vou dizer o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. Você imagina, você tem uma torneira em casa. Aí, para economizar, tu diz assim, olha, pessoal, nós vamos desligar essa torneira, não vai ter mais água para as crianças, vamos cortar o rancho, vamos cortar a luz, vai ter o caos na tua casa. E foi isso que o governador Sartori fez quando ele assumiu. Ele assumiu dia 1º de janeiro de 2015, dia 2 de janeiro de 2015, ele emitiu um decreto que contingenciou todo o trabalho da segurança, saúde, educação, cortou tudo, vamos cortar. E ele não mediu os efeitos colaterais desta ação desastrosa do governo, né? Isaac, eu preciso te perguntar uma coisa para a gente encerrar. O movimento, tá? Quem quiser saber mais ou até mesmo apoiar nós estamos assim, chamando a população, e tu vê que o sindicato não está reivindicando salário. Sim. Não é salário que nós estamos brigando. Claro que nós temos o nosso salário parcelado. Agora anunciou. Sim. Né? Um parcelamento em 15 dias aí, né? Mas não é isso, não é só isso. Como é que a população pode ajudar? O que acontece? Eu acho que nós temos que cobrar dos governantes. Sim. Nós temos que cobrar. Se unir a categoria. Nós temos agora, sexta-feira, um protesto na frente dos fóruns. Né? Nós temos a Polícia Civil, está retrocedendo agora. Nós temos carceragem em delegacia hoje. Né? Não tínhamos há 50 anos presos em delegacia. Se qualquer um de vocês for chegar numa delegacia que tenha preso, eu cheguei numa delegacia em Novo Hamburgo, aqui pertinho, Canoas está sempre lotado também, tinha os presos no corredor, cara. Claro. Então aí como é que vai ser? Bom, vamos fazer o seguinte, Isaac, eu quero te agradecer. Transmita a nossa solidariedade a
toda a corporação, tanto a Polícia Civil como os outros colegas da Segurança Pública, e contem aqui com o espaço para a gente dar força a esse movimento, que ele começa agora aqui, pelo menos na Ubra TV, mas que ele vai se estender e a gente precisa, porque eu estou saindo hoje mais assustado do que eu já estava. Não, mas nós também, todos nós, não é só você, todos nós, e a nossa luta é para não chegar aos 5 mil. Eu sei que é difícil para vocês se exporem dessa forma, mas foi muito necessário, porque o que a gente teve hoje de informação aqui deixou todo mundo de cabelo em pé em casa. Obrigado. Força, e que o governo abra os olhos também. Exatamente, para que todo mundo abra os olhos.